Começa o Rede Notícia, produzido pela equipe de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, que você acompanha de segunda a sexta pela TV Horizonte, Canal 30 Rádio América, na sintonia FM 107,1 e também pela Rádio Cultura AM 830. E a sua companhia é muito importante para o Rede Notícia. Eu sou Júnior Brasil. E eu sou Nicélio Fonseca, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal rápido, dinâmico e informativo, feito especialmente para você. Vamos aos destaques de hoje. Cruzeiro joga mal e perde na Sul-Americana. Minas tem nova lei contra maus tratos aos animais. Mexicanos presos com drogas em Confins. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas, mínima de 18,5 e máxima prevista de 28 graus. A umidade relativa do ar está em 50%. E olha só, mais de 200 municípios da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Rio Doce, Sudoeste e Sul de Minas estão sob alerta para o risco de tempestade de granizo até às 10 da noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a forte chuva pode vir acompanhada de ventos de 60 km por hora nessas regiões. Belo Horizonte tem previsão de chuva forte até amanhã de manhã. A Prefeitura de BH adota novas regras para a inclusão de famílias no CAD Único. A repórter Milene Alves tem as informações. A Prefeitura de Belo Horizonte, que é responsável pela gestão do CAD Único do município, está utilizando novas regras para a inclusão de famílias com apenas uma pessoa no sistema federal. As chamadas famílias unipessoais podem acessar benefícios como Bolsa Família e Auxílio Gás. Elas também passam a depender obrigatoriamente da realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização no CAD Único, conforme determinado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Decreto federal publicado no final de março considera critérios específicos para manter ou realizar o cadastro de famílias com apenas uma pessoa. De acordo com a legislação, estão fora da obrigatoriedade indivíduos de maior vulnerabilidade social, como indígenas, quilombolas, pessoas que saíram de situação semelhante à de trabalho escravo ou em situação de rua, além de catadores de materiais recicláveis. Em Belo Horizonte, o cadastro único é operado em 49 unidades. Todos os endereços no site da Prefeitura pbh.gov.br. Atualmente, na capital, estão inscritas no CAD Único mais de 300 mil famílias. Desse total, quase 100 mil são compostas por apenas uma pessoa, quase um terço dos inscritos. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Vereadores debatem instalação de faixas exclusivas para motociclistas em Belo Horizonte. Os detalhes com o repórter Nilton Lopes. A Câmara Municipal de Belo Horizonte realiza daqui a pouco, às 1h30 da tarde, audiência pública para discutir a criação de motofaixas nas principais avenidas da cidade. As faixas de trânsito preferenciais para motocicletas já existem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e têm como objetivo organizar o fluxo de motos e reduzir o risco de acidentes. Segundo o painel de monitoramento de acidentes de trânsito do governo de Minas, nos 2 primeiros meses de 2025 foram registradas mais de 3 mil ocorrências envolvendo motocicletas. A maioria delas ocorreu nas avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos e no Anel Rodoviário. No ano passado, foram registradas mais de 20.200 ocorrências com motos. Para a audiência de hoje, foram convidados representantes da Prefeitura, das empresas de transporte por aplicativo e representantes dos motociclistas. Repórter Nilton Lopes. Obrigado, Nilton. E agora uma notícia que vai encher de orgulho quem valoriza a nossa história e cultura. Após 10 anos parado, o vapor Benjamin Guimarães, embarcação histórica construída em 1913, voltará a navegar no Rio São Francisco no próximo dia 28. Tombado como patrimônio cultural de Minas Gerais, o barco foi totalmente restaurado com recursos da Eletrobras e um investimento de quase 6 milhões de reais.
Com capacidade para 140 pessoas, o vapor voltará a fazer a tradicional travessia entre Pirapora, no norte de Minas, e Juazeiro, na Bahia, resgatando parte da história do transporte fluvial brasileiro. Uma notícia sensacional. E a Fundação Cristiano Varela, de Muriaé, na zona da Mata Mineira, foi condenada pela 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas a pagar R$20 mil a 2 irmãs por danos morais. Isso porque em 2020, após morte da mãe das mulheres, a instituição demorou a comunicar o falecimento da paciente. Em 5 de julho de 2020, a mulher passou a apresentar um quadro de grave esforço respiratório e foi diagnosticada com Covid-19. Em 23 de julho, ela sofreu uma piora e foi levada para a unidade de terapia intensiva, UTI, onde morreu no dia 28. As mulheres alegam que somente foram comunicadas do falecimento da mãe 16 horas depois da hora da morte. Em nota, a Fundação informou que adotou os procedimentos disponíveis para contato com a família da paciente na época. E o momento era particularmente desafiador durante a pandemia de Covid-19, quando o sistema de saúde no Brasil entrou em colapso como um todo. Além disso, a instituição frisou que a situação é um caso isolado que foge aos padrões de atendimento do hospital. A Polícia Federal cumpre agora de manhã 28 mandados de busca e apreensão em pelo menos 13 municípios paulistas contra uma organização criminosa envolvida no desvio de recursos públicos destinados à saúde. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, é um dos alvos da operação. Segundo a PF, existem suspeitas de fraude na contratação de uma organização social para administrar e executar ações e serviços de saúde no município que ele administra. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, contratação ilegal e frustração de licitação. A Polícia Federal prendeu na madrugada de hoje um casal de mexicanos que tentava entrar no país com drogas presas ao corpo. Eles foram detidos após desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O homem e a mulher, ambos com 26 anos, estavam com 6 quilos de metanfetaminas e cada um com 3 quilos. O casal embarcou em Cancún e fez escala na cidade do Panamá antes de desembarcarem em Confins. Eles já estão à disposição da Justiça. Está preso o suspeito de participar no ataque do Novo Cangaço a uma agência bancária em Guaxupé, no sul de Minas. A polícia abordou Fabiano Pereira Lima, que depositava quase R$40 mil em um banco a 160 quilômetros do local do crime, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O fazendeiro Antério Mânica, de 77 anos, teve traumatismo craniano depois de sofrer um acidente no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde está internado. Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência e agora está em coma induzido num quadro grave de saúde. Ele faz tratamento contra um câncer no pâncreas, agravado por comorbidades como diabetes e pressão alta. O ruralista foi condenado a 89 anos de prisão por ter sido um dos mandantes da chacina de Unai, ocorrida em 2004, que resultou na morte de 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho durante uma vistoria de rotina nas propriedades da família Mânica. No próximo bloco, Cruzeiro dá vexame no Mineirão. Atlético joga hoje pela Sul-Americana. Em Minas tem nova lei contra maus tratos aos animais. 12:13. É hoje! Hoje tem Sul-Americana, desta vez com o Atlético contra o Deportes Iquique, no Mineirão, 9:30 da noite. O jogo é válido pela segunda rodada da Sul-Americana. E por causa da punição da Conmebol aplicada ao Atlético pelo uso de sinalizadores
em jogo da Libertadores ano passado é sem torcida. Os portões estão fechados. O Atlético vem de 4 partidas sem vencer. Mesmo assim, o técnico Cuca pode poupar alguns titulares. Júnior Santos sentiu desconforto muscular e deve ser preservado, e Rubens pode começar entre os titulares no lugar de Gabriel Menino. O Iquique vive um momento conturbado e está muito mal no campeonato chileno, com 5 derrotas em 6 jogos. O clube demitiu o técnico Miguel Ramírez e tem no comando um treinador interino. O Cruzeiro deu um vexame no Mineirão e com isso o clube passa a viver um momento difícil. Foi um jogo muito ruim, turbulência no Cruzeiro. A derrota foi pela Sul-Americana. O time perdeu para o Mushuc Runa por 2-1 na noite de ontem, apresentando um futebol pífio, com jogadores desinteressados, muitos erros e uma equipe sem comando. O Cruzeiro está quase que uma nau à deriva. Muita coisa errada em termos de contratação, a diretoria falando muito sem necessidade, um técnico passivo que parece não ter vibração, um time com erros absurdos, defesa mal posicionada, o William bizonho. A equipe não se acerta e preocupa. Com esse futebol no Brasileiro, o Cruzeiro luta para não cair. A coisa tá feia, hein, Júnior? Ainda sobre a partida, os equatorianos abriram o marcador no primeiro tempo com Orejuela em falha da defesa cruzeirense. Aos 22 do segundo tempo, Gabigol empatou em cobrança de pênalti, mas não adiantou não. O segundo gol do Mushuc veio com Bentaberry aos 32. Essa foi a terceira derrota seguida do Cruzeiro, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro. Com o resultado, o Cruzeiro é o lanterna do grupo E na competição. Atlético e Cruzeiro se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 no Sesc Venda Nova. Ontem à tarde empataram em 1-1. O Atlético abriu o marcador com uma cobrança de pênalti de Loubach ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro empatou com Batistella num golaço, um belo gol. Com o resultado, o Cruzeiro se manteve na liderança da competição com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Juventude, que joga amanhã. Já o Atlético está na 6ª colocação com 6 pontos. A Copa do Brasil definiu os confrontos da terceira fase nesta terça. Os jogos vão ser nos dias 31 de abril e 21 de maio. Atlético enfrenta o Maringá e o segundo jogo é em casa. Já o Cruzeiro pega o Vila Nova e faz a primeira partida como mandante. E só lembrando, 13h tem o Bola na Rede, com tudo sobre futebol na TV Horizonte com o nosso querido Júnior Brasil. Obrigado, viu, Nikele? E olha, uma notícia que eu vou fazer isso aqui, ó. Bater palma, e tenho certeza que você concorda, viu, Nikele? Minas tem nova lei sobre maus tratos contra os animais. As informações com o repórter Newton Lopes. O governador Romeu Zema sancionou a lei que considera maus tratos a prisão contínua de animais domésticos por correntes. Caso a prática provoque a morte do animal, a multa ao infrator pode passar de R$ 5.000. Segundo o texto, os animais que ficam presos por correntes são vítimas de violência. Eles sofrem violações de pelo menos 5 liberdades. Deixam de ser livres, passam fome e sede, sentem desconforto e dor, sofrimento, ferimento e sofrem outras ameaças à saúde, e não podem expressar o comportamento natural e de medo ou estresse. Segundo o Observatório de Segurança Pública do Governo de Minas Gerais, apenas no mês de janeiro deste ano, 37 pessoas foram encaminhadas à delegacia por suspeita de maltratos a animais. No ano passado, foram 356 ocorrências por essa prática em Minas. Repórter Newton Lopes. Lembrando que abril é o mês de conscientização contra os maus tratos aos animais. A campanha Abril Laranja alerta para a importância de denunciar a crueldade e promover o respeito e bem-estar dos animais. Se você se deparar com crueldade, abandono a algum pet, algum animal, denuncie. Isso é crime. É isso, Júnior, é o mínimo, né? Não dá pra gente ficar de acordo com esse tipo de situação, não. Olha só, lei que reajusta valores do INPE-SENG entra em vigor. Os detalhes com a repórter Milene Alves.
Está em vigor a lei que altera o financiamento da assistência à saúde prestada pelo IPSENG, o Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Pela nova lei, contribuintes terão descontados valores que variam de R$ 60 a R$ 500 para ter acesso à assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica. A alíquota de contribuição permanece a mesma, em 3,2%, mas será criado um índice adicional de 1% para usuários com mais de 59 anos de idade. Por outro lado, o texto garante que ficarão isentos do pagamento da taxa aqueles titulares com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Outra condição especial para os servidores que ganham até 2 salários mínimos é a isenção de pagamento de contribuição para filhos menores de 21 anos. Com as novas medidas, o IPSENG estima aumento na arrecadação de quase 600 milhões de reais. Esse recurso, segundo o governo de Minas, será utilizado para quitar parte das despesas de 2024 para reformar a ala B do Hospital Governador Israel Pinheiro e para ampliação da rede credenciada em 2025. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. Novos dados do Censo Escolar 2024 indicam que no ano passado, 7 milhões e 800 mil estudantes foram matriculados no ensino médio nas escolas públicas e particulares do Brasil. Isso representa um acréscimo de 1,5% em relação às matrículas feitas em 2023. O censo escolar também revela que em 2024 havia mais crianças negras do que brancas nas creches brasileiras, um dado inédito nas estatísticas oficiais. Nas creches públicas, o percentual de crianças negras aumentou de 38% para 45%. A meta do Ministério da Educação é matricular cerca de 5 milhões e meio de crianças nas 78 mil creches do país em 2025. Por enquanto, 4 milhões e 300 mil crianças estão abrigadas nesses estabelecimentos. Deputados de oposição ao governo de Minas enviaram um pedido ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, para suspensão do processo de concessão das rodovias da MG 10, 424 e LMG 800, que ligam Belo Horizonte a municípios vizinhos como Confins, Vespasiano, Jabuticatubas e Sete Lagoas. Sou a favor disso também. A concessão prevê a cobrança de pedágio para os motoristas que transitam entre essas localidades. Os parlamentares alegam que faltou transparência na hora de ouvir a população afetada e apontam falhas na elaboração do edital, que prevê o leilão das rodovias para o próximo dia 10 de junho, na Bolsa de Valores de São Paulo. O governo querer empurrar mais pedágios para quem mora pertinho de Belo Horizonte é um absurdo. Tomara que isso seja revisto. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou os pedidos de relaxamento da prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira para que ele possa estudar e trabalhar. Moraes já havia negado outro pedido de soltura no próximo feriado da Páscoa. Em dezembro de 2024, Moraes autorizou liberdade condicional a Silveira com o uso de tornozeleira eletrônica desde que ele respeitasse um toque de recolher noturno, mas a determinação foi desobedecida e Silveira voltou à prisão. O ex-deputado cumpre pena de 8 anos e 9 meses de cadeia por ameaçar o Estado Democrático de Direito e incitar a violência contra os ministros do Supremo. Dólar e euro operam em alta hoje depois de fortes oscilações provocadas pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,75 e tem cotação de R$ 5,89. Já o euro teve alta de 2,42% e chegou a R$ 6,54. Há cerca de uma hora, o Ibovespa operava em queda de 1%.
No resto do mundo, as bolsas asiáticas fecharam o dia em alta, com destaque para a Coreia do Sul e Japão. Na Europa, as bolsas reagiram positivamente ao anúncio dos Estados Unidos de que as sobretaxas para todos os países serão reduzidas a 10% nos próximos 90 dias. O volume de negócio foi mais intenso nas bolsas da Itália, Alemanha e França. Trabalhadores argentinos fazem hoje uma greve geral contra a política econômica do presidente Javier Milei. A paralisação de 36 horas foi convocada pela principal central sindical do país. Os manifestantes protestam contra os ajustes fiscais que achataram salários e aposentadorias, além de exigir a retomada de obras públicas e a proteção à indústria argentina. A paralisação afeta os serviços de transporte público, limpeza e transporte aéreo no país. A companhia Aerolíneas Argentinas cancelou mais de 200 decolagens, prejudicando cerca de 20 mil passageiros. Companhias brasileiras também suspenderam operações para Buenos Aires. Segundo a Gol, 28 voos programados tiveram que ser cancelados hoje. A embaixada chinesa nos Estados Unidos informou agora de manhã que o país não vai recuar no embate tarifário imposto ao mundo por Donald Trump. No comunicado, a representação do país asiático acusou os norte-americanos de se colocarem contra o resto do planeta e advertiu que o governo de Xi Jinping não tem medo de provocações. Não foi mencionada na mensagem de hoje a possibilidade de adoção de novas sobretaxas à importação de produtos dos Estados Unidos na China. Enquanto as duas superpotências medem forças, a União Europeia decidiu suspender hoje a retaliação de 25% sobre a importação de produtos norte-americanos aprovada ontem. O bloco europeu resolveu adiar a medida por 90 dias para abrir espaço para negociações comerciais com os Estados Unidos. E uma notícia muito boa: o Brasil está na corrida pelo prêmio Palma de Ouro no Festival de Cannes, um dos principais festivais de cinema do mundo. O filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. A película foi anunciada hoje como concorrente na principal competição do festival. O filme é estrelado pelo ator Wagner Moura e é uma história de ficção que ocorre no Brasil de 1977. A estreia está prevista para ocorrer no próprio festival entre os dias 13 e 24 de maio e só estará nas salas dos cinemas brasileiros no segundo semestre deste ano. Acontece na cidade histórica de Mariana a primeira edição do seminário Bens Culturais e Turismo da Fé, promovido pela Fundação de Arte de Ouro Preto. O encontro tem o propósito de refletir sobre a preservação dos acervos, tradições e peças que fazem parte da cultura religiosa e a contribuição para o turismo do Estado. O seminário reúne especialistas, pesquisadores e representações religiosas. O pró-reitor de Comunicação e Missão do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis, participou nesta manhã de uma das mesas temáticas que refletiu sobre santos devocionais, festas religiosas e expressões culturais como manifestações da fé. O encontro, que está sendo realizado na Cúria Metropolitana de Mariana, termina nesta quinta. E termina aqui a primeira parte do Rede Notícia. E agora você fica com a segunda parte com a Superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Minas, Aline Lara Cavalcante. Acompanhe as nossas redes sociais do Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Até amanhã.
os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas também descontraída. A gente saúda a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Canal 30.1, Rádio América, FM 107.1 e Rádio Cultura, AM 830, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Juliana Lima, boa tarde. Boa tarde, João Eduardo Santana. Olha só, nesta quinta-feira, gente, nós faremos um panorama sobre o programa de imunização no estado. De acordo com dados do SUSFácil, Sistema de Regulação Estadual, em 2024 houveram 2.105 internações. Houve 2.105 internações devido a complicações causadas pela gripe. E neste ano já foram 507 internações só nos 3 primeiros meses de 2025. Muita coisa, né? O Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe registrou também 157 óbitos em 2024 e 10 mortes até o momento neste ano. Nós estamos recebendo aqui no Rede Notícia a Superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Aline Lara Cavalcante. Ela veio para nos detalhar tudo sobre a campanha de vacinação da gripe e de outras doenças aqui no estado. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Boa tarde a todos. Aline, nessa semana nós iniciamos a campanha nacional de vacinação contra a influenza, a famosa gripe, né? Então, já está na boca do povo, né? Por exemplo, nessa semana o estado recebeu, salvo engano, você me corrija se eu estiver errado, 200 mil novas doses da vacina contra a gripe. Como que está funcionando a vacinação aqui no estado? Quem está recebendo as vacinas nesse momento? Quem são os chamados grupos prioritários? Conta pra gente. Isso, a gente deu início agora no dia 7 de abril, a nossa campanha nacional contra a influenza. E aí nós recebemos pouco mais de 2 milhões, mas a gente já tem uma remessa nova para chegar agora dia 14 de abril. Neste momento, a gente está vacinando profissionais da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, idosas, pessoas com comorbidades. E aí, a gente tem uma novidade para o ano de 2025. A vacina da influenza ela passa a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. Então, ela vai estar disponível durante todo o ano nas salas de vacina dos municípios. Ah, muito bem, Aline. Quantas doses mesmo o estado recebeu para iniciar essa campanha de vacinação da gripe? Na primeira remessa, nós recebemos mais de 600 mil doses, a segunda remessa, pouco mais de 1.700.000, e para agora, dia 14, tem uma previsão de chegar também mais 1.700.000 doses. Muito bem. Aline, a gente está conversando sobre vacinação, você que está chegando agora e acompanha a gente aqui em Minas Gerais, não só da gripe, mas de outras doenças, e pegando carona nisso, o estado está realizando nesse momento a imunização de quais outras doenças simultaneamente além da gripe? Isso, a gente tem um amplo cardápio de vacinas disponíveis pelo SUS contra a hepatite, contra tétano, coqueluche. A gente tem aí o público de professores que acompanham crianças menores de 5 anos, estão neste momento recebendo a vacina contra a coqueluche. A gente tem a vacina da dengue, que alguns municípios estão contemplados, a da Covid-19, várias outras, todas do cardápio do SUS. Ô, Aline, importante a gente falar, né, sobre a dengue. Qual grupo está sendo imunizado? No estado de Minas Gerais, são pouco mais de 650 mil adolescentes disponíveis para receber essa vacina. Nós já aplicamos pouco mais de 300 mil doses e é muito importante que os pais responsáveis levem este público que está elegível para poder ser imunizado contra a dengue. Lembrando que a vacina da dengue está disponível em 2 doses e para que a gente possa garantir a imunidade efetiva, essa criança e esse adolescente ele deve receber as 2 doses da vacina. Então, para aqueles que tomaram a primeira dose, é muito importante retornar para tomar também a segunda dose. Ô Aline, a vacinação contra a dengue já está surtindo reflexos para a redução da doença aqui no estado? Já tem como fazer esse panorama para o ouvinte da TV Horizonte, da Rádio América, da Rádio Cultura? A gente teve um ano de 2024 muito desafiador, que foi o ano com mais casos positivos para a doença, e a gente tem visto que o ano de 2025 está muito mais tranquilo do que o de 2024. São várias ações que contribuem para isso, a mobilização social, a sensibilização da sociedade para os cuidados no seu território para evitar a proliferação dos mosquitos, a vacinação e várias outras políticas como as dos drones que são implantadas no estado de Minas e que têm surtido um efeito muito importante para a gente.
Ô, Aline, as pessoas mais idosas sempre me perguntam isso, porque também pode vacinar para dengue, né, na rede particular. Mas a vacina, ela tem eficácia até qual idade? Ela está disponível e liberada até os 60 anos, devido aos estudos feitos nesta população. Então, recomenda-se a vacinação até os 60 anos de idade. Aline, deixa eu voltar um pouquinho na vacina sobre a dengue, porque é uma curiosidade que eu mesmo tenho, porque eu ainda não me imunizei contra a doença e tenho vontade de fazer. Eu sou caça-vacina, sabe? Eu também, sabe, você tá Juliana, doido? Aline, eu caço vacina mesmo. Onde eu encontro e eu sei que tá liberado, quando não tá liberado no sistema SUS, eu busco ver se o plano de saúde cobre. Ou senão paga mesmo. Ou paga mesmo, vai. Eu gosto de vacina porque eu acho muito importante. Já tem uma previsão aí, ou por parte do Ministério da Saúde, ou pela própria Secretaria de Estado, sobre quando vai aumentar aí o público-alvo da vacina contra a dengue, quando mais grupos vão poder se imunizar contra a doença? Porque como você mesmo disse, ano passado a gente passou aperto, foi complicado. Isso, com a chegada, né, próxima do prazo de validade das vacinas que hoje estão disponíveis, o município que recebeu a vacina, ele tem a autonomia de expandir o público dele, a depender, né, do cenário epidemiológico e também da disponibilidade das vacinas. Então, ao aproximar-se desse vencimento, existe uma nota técnica do Ministério em que libera a expansão deste público ao público elegível, né, ou seja, dos menores de 60 anos. Aline, a gente já tem vacina contra a pneumonia disponível no sistema de saúde? Se sim, quem pode receber o imunizante? E eu sempre fico com uma dúvida, né? Principalmente que a gente tem muitos casos de pneumonia em pessoas mais velhas. Sim. Se a pessoa tomar vacina, ela não vai ter pneumonia? O que acontece? A intenção da vacina é que ele evite a forma grave da doença. Ou seja, se em algum momento ela pegar a doença, ela não vai precisar, por exemplo, de um leito hospitalar, ou a vacina vai evitar o óbito. Não dá nenhuma vacina, ela é 100% eficaz, né? A gente vai ter a doença, mas de uma forma leve, assim como a gente viu aí nos casos da Covid. Antes da vacina, a gente tinha uma alta letalidade naquelas pessoas que pegavam a doença. Após a vacina, as pessoas que vêm adquirir a doença, ela não precisa nem de um leito hospitalar, ela consegue passar pela Covid como se fosse uma gripe, um resfriado comum. Muito eficaz a vacina, importante então. Nós estamos conversando com a Superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Aline Lara Cavalcante. Agora 12h42, voltamos já. Meio-dia e 46 pelas ondas da Rádio América, da Rádio Cultura e também da TV Horizonte, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Este é o Rede Notícia, entrevista, recebendo hoje a Superintendente de Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais, Aline Lara Cavalcante. O assunto são as vacinas em Minas Gerais. Ô Aline, quero pedir sua atenção agora. A nossa reportagem ela foi às ruas para saber se as pessoas estão se vacinando principalmente contra a gripe ou se está rolando aquele medinho. Vamos ouvir. É o Alisson Lima da Silva, eu tomei ela no início do mês. Eu acho super importante que sobrecarrega os hospitais, idosos podem ir a óbito se não tomar a vacina. E eu acho muito importante a pessoa tomar a vacina. Ilza Viana. Eu tomei a vacina, né, e graças a Deus correu bem, não senti mais nada, né. Ilzênia Viana Lima e Silva, tomei, foi bom, preveni e depois da vacina mais nunca gripei. Acho importante, sim, porque que a pessoa toma e já não fica sentindo esse sintoma da gripe, né? Ô Aline, você ouviu aí os relatos, quem a nossa reportagem conversou disse que tomou a vacina e que tá tudo bem. Mas você sente, enquanto gestores aí da Secretaria de Saúde, conversando com os secretários municipais, que ainda tem resistência das pessoas para tomarem vacinas, por exemplo, como da gripe, da própria Covid-19? Covid já tá aí há praticamente 5 anos e muita gente não ainda se vacinou contra a Covid, que foi uma doença tão grave. Como que tá essa questão aí? Os gestores têm partilhado essas dificuldades com vocês? O Estado de Minas, ele investindo muito na pauta sobre vacinação. A gente conseguiu elevar as coberturas vacinais nos últimos anos para um patamar que há muito não se via, mas ainda é muito importante a gente falar sobre vacinação em todos os âmbitos, na educação, na sala de espera das consultas, para que a gente possa ter mais adesão ainda da vacinação. É importante a gente lembrar que, por exemplo, nem todos os públicos são elegíveis para influenza. E aí aquelas pessoas que podem tomar a vacina, elas
elas precisam tomar para elas se proteger e proteger o próximo. Porque quanto mais gente imunizada, menos o vírus circula. Então eu consigo proteger aquele ali que não está elegível ainda para vacina neste momento. O Aline, e sempre tem aquela questão, né? Tem gente que toma vacina da gripe e fala assim, eu tomei a vacina da gripe e gripei. Explica pra gente como é que funciona isso. Tem gente que fala assim, não, eu gripei mais forte do que sempre eu gripei, e aí evita de tomar no próximo ano. Queria que você explicasse isso pra gente, como é que funciona, e explicasse também assim, essa vacina da gripe atual, ela tá protegendo para qual tipo de vírus? Às vezes a pessoa vai tomar a vacina e ela já está com algum vírus respiratório no corpo que ainda não manifestou sintoma. Aí após, né, ela toma a vacina, a imunidade dá uma baixada e aí este vírus, que não é, por exemplo, o da influenza, ele começa a se manifestar e a pessoa vem a apresentar o resfriado. Então, não quer dizer que foi a vacina que passou a doença. A vacina, ela não passa a gripe, ela não passa a influenza. Pelo contrário, ela vai proteger contra a forma grave da doença. Essa vacina da gripe, ela protege contra, né, o sorotipo do H1N1 e B. Aline, agora 12h48, no estado, como é que está a questão da obrigatoriedade para vacinação completa das crianças e adolescentes para a efetivação e renovação de matrícula na rede estadual de educação? Está tendo essa obrigatoriedade ou apenas é uma orientação? O que você pode nos falar? Isso, o Estado oriente, né, que no ato da matrícula o responsável apresente o cartão de vacina dessa criança, e aí se ele não estiver completo, a gente orienta que o pai ou o responsável procure uma sala de vacina mais próxima para poder garantir a imunidade desse filho. Até porque quando eu matriculo meu filho, eu vou expor ele a várias outras doenças, porque ele vai ter contato com várias pessoas e quanto mais ele tiver imunizado, mais protegido ele vai estar. Além de que o meu filho protegido, ele também protege aquele coleguinha que ele vai ter o contato e que pode ser que por algum motivo ele não pode, por exemplo, receber a vacina, igual a gente tem o caso da febre amarela, que é aquelas pessoas que têm alergia grave ao ovo, ele não pode receber a vacina, a não ser que faça num âmbito hospitalar, sendo supervisionado. Aline, como é que o Estado tem lidado para incentivar as pessoas a se vacinarem? Uma vez que o próprio governador Romeu Zema já emitiu algumas declarações polêmicas sobre esse assunto. O Estado ele vem fazendo investimentos para os municípios para que eles possam desenvolver ações de vacinação, principalmente voltadas às ações extramuros. O Estado, né, adquiriu e disponibilizou para os municípios ou para os consórcios vacimóveis, que é uma sala de vacina itinerante para levar a vacinação cada vez mais próximo da população. A gente sabe que a gente tem no território de Minas uma vasta zona rural e aí nem todos têm acesso fácil a uma sala de vacina, então o intuito do Vacimóvel é levar essa vacinação cada vez mais próximo da população, aumentando assim a quantidade de crianças, adultos, adolescentes e idosos imunizados pelo nosso estado. A gente vem fazendo um investimento de mais de 210 milhões no nosso Programa Mineiro de Imunização, que é uma ajuda de custeio para que os municípios possam desenvolver ações em escolas, para que eles possam ampliar as equipes de vacinação e também ainda mais incentivo aos vacimóveis. Aline, vacinação contra a febre amarela, a gente sabe que tem alguns casos aí diagnosticados, né? Isso preocupa muita gente. Como é que tá essa questão da vacinação contra a febre amarela aqui no estado? E eu queria que você já fizesse o chamamento para os grupos prioritários, aqueles que podem se vacinar contra a doença. Parece que são 2 doses somente que são necessárias, né? Isso, as crianças menores de 5 anos, né, elas tomam a dose com 9 meses, que é a primeira dose da febre amarela, e ela toma o reforço aos 4 anos. A gente tem casos confirmados de febre amarela no nosso estado, principalmente na região do sul de Minas. A gente tem óbitos confirmados, a maioria desses óbitos eles não eram vacinados, então é importante a gente destacar que a febre amarela ela tem uma alta letalidade, ou seja, aquelas pessoas que adquirem a doença, ela vai desenvolver a forma grave, ela corre um alto risco de vir a óbito. E a vacina está liberada para todas aquelas pessoas menores de 60 anos, mas os idosos que tiverem mais de 60 anos e tiverem recomendação médica para se vacinar, ele também recebe essa vacina.
E a vacina contra a febre amarela está disponível. Então, a gente pede muita atenção para aquelas pessoas, né? Vai chegar feriado, muita gente procura aí as serras, as matas para poder fazer acampamento. Então, a gente pede para que completem o cartão de vacinação antes de irem para esses locais, para que a gente possa, assim, aumentar a nossa cobertura vacinal e diminuir o risco de contrair a doença. Ô Aline, eu sinceramente nem conhecia isso, né? Uma doença que a gente vê muita gente mais velha, acho que é depois dos 40 anos desenvolvendo, que é a herpes zoster, né? E eu vi isso na minha casa. Minha mãe apareceu com uma tipo, como se fosse uma dermatite, não deu muita ideia. Aí uma vizinha falou com ela, olha, eu acho que isso aí é herpes, hein? Ela ficou meio com medo, mas foi no posto de saúde e descobriu que era herpes mesmo, estava no início. É importante, eu não sei se o sistema, inclusive eu ia te perguntar isso, se o nosso sistema de saúde tem a vacina contra a herpes zoster. Se não tiver, você indica as pessoas mais velhas, principalmente, vacinarem? E que tipo de grupo, né, por exemplo? Ela não está disponível ainda no Sistema Único de Saúde e a herpes ela pode ser mais vista naquelas pessoas que tiveram catapora na infância e aí no decorrer da vida adulta, em algum momento a imunidade abaixa e manifesta-se a herpes zoster. Então aquelas pessoas, né, que são mais susceptíveis a baixas imunidades, a outras doenças que já são hipertensão, diabético e tiverem condições de adquirir a vacina, a gente recomenda sim. Mas ela ainda, infelizmente, não está disponível no Sistema Único de Saúde. Aline Lara Cavalcante falando sobre a vacinação aqui no estado. Aline, a gente já está quase encerrando, mas quero falar com você mais uma vez sobre a vacina contra a Covid-19. Eu disse um pouco mais cedo que muita gente, por mais que tenha 5 anos ainda, já 5 anos da pandemia praticamente, tem gente que ainda não tomou a primeira dose do imunizante de medo ou de alguma coisa assim, um sentimento parecido, ou então porque tem uma ideia diferente, né, sobre a imunização, mas a vacina a gente sabe que é muito importante. A pessoa que, por exemplo, não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, está escutando essa entrevista, assistindo a gente agora, pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, tomou a decisão, olha, quero me imunizar contra a Covid-19, pode ir no posto de saúde, pode se vacinar ou tem algum outro protocolo que ela precisa seguir? Nesse momento, a vacina da Covid ela existe para um público elegível, então os profissionais de saúde, as crianças, as pessoas que vivem com comorbidade, os idosos, eles são um público elegível para a Covid-19. É o público mais susceptível a adquirir a doença e, se pegar, é um público que ela pode manifestar da forma grave mais do que o restante da população geral. Então, é muito importante que essas pessoas que se enquadram neste público estejam com seu cartão de vacina em dia. A gente sabe que é um vírus, esse vírus é mutável, é importante que a gente evite a proliferação e a circulação desse vírus para que a gente não retorne ao que nós tivemos em 2020. Então, a gente precisa de manter as altas coberturas vacinais para que a gente possa evitar que esses vírus voltem a surgir no nosso meio. Aline, vocês falam sempre, né, para as pessoas levarem a caderneta de vacina no posto de saúde para atualizar, seja crianças, adolescentes, adultos. Mas quem não tem a carteira de vacina, faz como? Hoje as vacinas elas são lançadas num sistema nacional, então independente de onde eu tomei vacina, se eu chegar numa sala de vacina hoje, eu consigo consultar o meu histórico vacinal de 2009 para cá. Então aquelas pessoas que perderam por algum motivo ou que não sabem onde está o seu cartão de vacina, podem procurar a sala de vacina mais próxima. Lá o profissional de saúde vai conferir nesse sistema e caso não esteja registrado ou caso esteja faltando alguma vacina no seu calendário, o profissional de saúde vai completar o seu esquema vacinal de acordo com aquelas doses que estão ali registradas. Então é muito importante que o adulto, o idoso, a gestante, a criança e o adolescente procure a sala de vacina para que a gente possa conferir no sistema e terminar de completar esse cartão de vacina. Muito bem, esta foi a Superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Aline Lara Cavalcante, falando aqui conosco sobre a vacinação no estado. Obrigado, viu, Aline? Lembrando que dentro de instantes começa o Bola na Rede com Júnior Brasil, falando sobre os tropeços aí do Cruzeiro e a partida do Atlético hoje pela Copa Sul-Americana. Obrigado, Juliana. Obrigada, João Eduardo Santana. Até amanhã para você que nos escuta aqui na Rádio América, na TV Horizonte, né, nas nossas redes sociais. Acompanhe. O programa está lá disponível também no YouTube TV Horizonte Oficial. Obrigado, Juliana. Um abraço e até amanhã.